que os ex-jogadores acharam do depoimento? Mas é exatamente... Não, o futebol ele não foge de nenhum ambiente, de qualquer outro segmento da sociedade, né? Talvez ele te leve à glória muito mais rápido do que qualquer, vamos dizer, diretor de empresa que demora um certo tempo até o cara chegar naquele objetivo que ele traçou, né? O futebol ele te leva... Muito mais legal ser um craque de 2 Copas do Mundo que diretor de empresa. Mas acontece que essa possibilidade de você ser, vamos dizer, uma estrela como é o Scarpa, de a tua vida acabar num treinamento. De você ter um problema sério que nunca mais você vai jogar. E a gente conhece vários. Não precisa nem ser um problema sério. Que você não atinja, vamos dizer, esse sonho que ele tinha quando era moleque. Porque ninguém... Eu digo o seguinte, o jogador de futebol, ele faz exatamente aquilo que ele idealizou para a vida dele como um sonho mesmo. E você vai... É salário atrasado, é nego invadindo o CT, são cobranças públicas. Você vai ter que se adequar um pouco a esse ambiente. Não que você tenha que se prostituir, né? Mas você vai ter que exatamente se adequar a esse ambiente que você vai viver. Quando você entra no campo, é a realização, André. Quer dizer... E pelo que ele falou também, né? Você... É um trabalho muito público, né? Assim, tudo que você faz é público, né? Os seus jogos, a sua avaliação, você fica muito exposto à crueldade das pessoas. E aí você ser avaliado de uma forma que muitas vezes você acha injusto e sabe que é injusto também deve ser algo que dói nas pessoas. Todo mundo que fala sobre isso, e eu não desprezo, eu acho que é algo realmente... Mas aí é o que vale, forte. André, exatamente a frase do saudoso Armando Nogueira, quando eu cheguei aqui na TV... lá atrás, que ele falou para mim, ó, se você quiser ser um comentarista legal, elogie sem bajular, né, e critique sem ofender. Exatamente para que quem está do outro lado, né, saiba exatamente o posicionamento, né, porque você já viveu isso, né. E o Scarpa, logicamente, ficou desiludido com algumas situações que talvez ele não pensasse, isso não vai acontecer. Acontece. Né? Esse segmento ele é igualzinho, vamos dizer, todos os outros da sociedade, com uma exposição muito maior. Né? Eu acho que é gozado, né, André? Pedrinho, é gozado para você fechar, né? Essa frase, né? O futebol não é um conto de fadas, né? É muito legal esse depoimento do entre aspas. Eu fiz um hoje sim com ele também, só eu e ele assim conversando. O futebol não é um conto de fadas, e aí você cai no mundo real. Para quem faz o futebol, para quem acompanha, precisa ser sempre uma fantasia repleta de fadas e duendes, né? Para quem não vive lá dentro. Sim, sim. E ele deixa claro que o jogo continua sendo apaixonante. Eu vivi muito sobre o extracampo, né, André? Eu sofri muito no extracampo, eu acho que é isso. O que se permite no futebol não se permite em outros esportes. Eu tenho batido muito nessa tecla. A compaixão que a gente tem com relação a outros esportes, a gente não tem com relação ao futebol. Porque a gente sempre associa a questão financeira. Eu dou sempre o exemplo da americana que alegou os problemas psicológicos e não queria disputar as Olimpíadas. Você imagina um jogador da seleção brasileira. As finais. Você imagina um jogador da seleção brasileira. Ele ia ser massacrado. E a gente teve uma compaixão com ela que a gente não teria com um jogador de futebol. Então, assim, o estádio ele permitiu muitas coisas. Quando eu fiquei machucado, eu tive depressão profunda mesmo, eu tomava 14 remédios, tarja preta, fiquei 2 anos numa situação muito grave. Se você me perguntar qual foi a situação mais grave da minha vida, foi a lesão que me tirou de repente das Olimpíadas, da Copa do Mundo, as 4 lesões graves que eu tive no joelho, ou foi a depressão? Foi a depressão. E a depressão, ela foi um gatilho causado pelas injustiças que eu sofria. Porque assim, eu não queria estar machucado, eu não queria ser chamado de podre. Eu não queria minha mãe lendo o jornal, estar assim, podre, bichado, acabado. Eu não queria ter encerrado a carreira com 30 anos. Queria ter jogado mais, queria ter desfrutado. Então, assim, eu acho que essa questão do conto de fadas é isso. E eu estou na linha do maestro. Eu posso errar nos meus comentários, posso cometer erros, equívocos, mas eu não vou ser desleal. Porque, assim, eu senti na pele, e eu acho que o Scarpa está se referindo a mais a isso, né? A questão do extra do que o gramado mesmo. E lembra, né, Pedrinho, que nós fizemos também um podcast, né, você com a Kátia Rubio, lembra que a gente falou sobre isso. É outro que o Pedrinho abriu mesmo, falou isso aí, de tarja preta, de decepção. É isso, eu acho que é mais um conto para a gente
Nós que acabamos vivendo o dia a dia, quando você tem a possibilidade de conversar com as pessoas, né, eu tomo para mim assim, eu não posso dizer o que acontece no vestiário, né? Obviamente eu não posso dizer o que acontece no vestiário. O que acontece ali no campo, de ver aquilo que o Gustavo falou, quem nunca jogou, eu acho que a maioria de nós já jogou, seja o campeonato da escola, seja o campeonato do trabalho, sei lá eu. Então tem... Agora, eu falo, gente, não é assim, tudo assim como vocês estão falando. Não é esse pedra sobre pedra assim como vocês estão falando. Tem um monte de coisinhas que acontecem que... Então acho que é um conto de fadas mais para quem lê o livro do que para quem é personagem do livro mesmo. Mas tem uma coisa, né? Você escolhe essa profissão, né? Sim, mas é linda. Você só faz o futebol porque você só vai ser jogador de futebol porque você gosta de fazer aquilo. E ainda te pagam para fazer o que você mais gosta da sua vida, né? Quer dizer, é lógico que você vai ter esses percalços, você vai encontrar injustiças, muitas, né? Eu posso reclamar da minha carreira? Não posso, André. Né? Pô, você podia ter ido em 78, você podia ter ido em 90. Gente, mas eu fui em outras duas, fui em 82, que não precisaria hoje de mais nada para mim. Né? Fazer parte de uma seleção como foi aquela de 82, para mim já foi suficiente. Gostaria de ter ido em 78? Gostaria. Gostaria de ter ido em 90? Gostaria, mas faz parte, são as injustiças. Os motivos são outra história que não vale a gente conversar aqui.